Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Daniel Veiga, fundador da Razopper, e no webinário de hoje, na palestra online gratuita de hoje, nós vamos falar sobre as 4 leis da análise de riscos perfeita. Então, se você não pegou papel e caneta, já pode ir pegando, se ajeita aí, vamos dar mais alguns minutinhos para o pessoal chegar, mas é só isso, tá bom? Então vamos lá. Vendo aqui quem já está aqui, nós temos aí o pessoal de Manaus, Rio de Janeiro, Campinas, Piracicaba, Rio de Janeiro de novo, São Paulo, São José dos Campos, Piracicaba. Legal. Então a gente tem gente aí de vários lugares do país. Então, como a gente marcou o horário preciso, e para a gente ser responsável e justo, quem chegou no horário, vamos começar. Quem chegou depois vai pegar atrasado mesmo, tá bom? Então vamos lá. Sim, nós amamos o Razop. Seja muito bem-vindo, eu sou Daniel Veiga, consultor de Razop, com mais de 100 projetos, mais de 30 mil horas de voo em Razop e já razopei até muro. E para você que ficar comigo até o final dessa apresentação, eu vou te dar um presente. Isso mesmo, basta você ficar comigo até o final da apresentação que eu vou te dar um presente muito valioso para você que quer aprender a gerenciar riscos. E para você que está aqui, tenha atenção, feche todas as abas do seu navegador, deixe somente essa apresentação e foco nela, porque você vai ter muita coisa para você anotar. Então, se você não pegou papel e caneta ainda, aproveite agora esses minutinhos para pegar, ok? Desligue também seu celular para ele não ficar apitando, alarmando, chamando e você não se distrair, tá ok? Então, vamos lá. Vamos primeiro falar sobre a profundidade do Razop. O Razop é a técnica base que nós vamos ver nessa apresentação e ela entra desde a identificação e design, identificação de perigos e design, passa pela avaliação qualitativa de riscos, consolidação de cenários acidentais. Então, esses são os processos ou as camadas do processo de gerenciamento de riscos. A gente começa no desenho de uma instalação, de um sistema, a gente identifica os perigos dessa instalação, desse sistema, depois a gente faz uma avaliação qualitativa dos riscos, consolida os cenários, faz uma avaliação quantitativa dos riscos e parte para o programa de gerenciamento de riscos. Então tudo começa aqui nesse ponto e o Razop ele consegue passar tranquilamente por esses 3 níveis do processo de gerenciamento de riscos. Por isso que é uma técnica tão importante. Porque, por exemplo, uma APR, ela faz somente esse nível ou esse nível, né? Bem, então o Razop ele consegue passar por todos esses níveis com ótima eficiência. Vamos lá então. Qual é o final feliz de você ter uma análise de riscos perfeita? Você pode ter a redução de até 70% dos seus custos de processos e de projetos, um aumento de até 380% na produtividade do seu time, ou do seu processo, ou do seu projeto. É aplicável a qualquer sistema. Então, o que eu vou te mostrar aqui é aplicável a sistemas de engenharia química, engenharia elétrica, mecânica, civil e assim por diante. Até de áreas hospitalares, de processos de negócios, investimento, você pode usar o que eu vou falar aqui para você. Além disso, temos como efeitos colaterais o aumento de motivação do time envolvido no processo de análise, o aumento da visão sistêmica desse time, o aumento da integração desse time entre si. Então você tem aí, muito comum nas indústrias, um problema de ter áreas, departamentos que têm rixas entre si. Então, com essa técnica que eu vou te mostrar, tudo isso é reduzido. Você vai ter redução das taxas de falha, tanto de equipamentos quanto de pessoas, e você vai ter uma redução das manutenções. Então, veja só por que você vai ter uma redução de até 70% dos seus custos.
Porque o seu time vai trabalhar melhor, vai gastar menos tempo aprendendo as coisas, vai gastar menos tempo entendendo como funcionam os processos. Então, segundo uma pesquisa da Dupont, 73% das perdas são evitáveis. Eu uso bastante esse slide porque é um slide bem importante, onde mostra que somente 27% das causas são de origem natural ou desconhecida. Ou seja, somente 27% das causas você não consegue atuar sobre elas para que você consiga reduzir os seus danos dos sistemas. Para todas as outras causas mapeadas, sabotagem, falha mecânica, falha operacional, falha no processo, erro de projeto, você consegue atuar sobre ele para conseguir reduzir a sua probabilidade de ocorrência e também a sua perda. E segundo uma pesquisa da ABB sobre os tipos de recomendação que saem dos RASOPs, ou seja, das análises de riscos, nós temos que 30% dessas recomendações são sobre verificação de desenho. Nós temos que 25% daí são de revisão e uma avaliação de risco, e com inclusão de SIL. Nós temos que outros 25% aí sim são mudanças de hardware com inclusão de instrumentação, sendo que essa mudança de hardware pode ser inclusive a retirada de instrumentação, ok? Nós temos aí que 5% entra como procedimentos de manutenção, inspeção e teste, 1% verificação e atualização de PNID, mais 1% treinamento e mais 1% atualização, verificação de informações, onde informações são necessárias. Ou seja, somente o roxo aqui, 25% de todas as recomendações são de fato equipamentos. O resto tudo é informacional, é treinamento, é verificação, é checagem, revisão, atualização. Então veja, 25% de fato da sua segurança é relacionado à compra de equipamento, de instalação de algo. O resto tudo é meramente informacional. Interessante, né? E segundo a tabela da norma interna da Petrobras, a P2782, fala sobre as técnicas utilizadas de gestão, análise de risco sobre cada fase de projeto. Nós temos que a APR, a análise preliminar de riscos, ela é necessária em quase todas as fases de um projeto. E o RASOP em menos fases. Isso porque a análise preliminar de riscos, como o próprio nome diz, é uma análise preliminar. Ela vem antes, ela vem fazendo uma varredura preliminar dos riscos possíveis dentro do seu sistema. Já o RASOP é uma análise de perigos e operabilidade, ou seja, uma análise mais aprofundada sobre a operação do seu sistema. Por isso, ela é feita depois de uma PR, você já tendo uma visão mais macroscópica do seu sistema, e é feita aí no projeto básico, no projeto de detalhamento e na operação. Então veja que para você ter um RASOP bem feito, você precisa de uma solidificação do seu sistema, porque você vai precisar de parâmetros. E daí, quanto mais para baixo aqui, mais rarefeito fica, porque, por exemplo, para fazer uma análise quantitativa de riscos, você precisa de fato das taxas de falha, da curva FN e de vários outros dados que você ainda não vai ter quando está num projeto básico, por exemplo. Ok? E o checklist e a análise SIM. Então veja, o checklist você vai colocar aqui quando você já está bem solidificado o seu sistema. Por quê? Você tem que saber exatamente o que você vai verificar. Então é por isso até que ele vem depois da APR do RASOP. Porque você está mais verificando do que realmente fazendo a análise de risco. Ok? Você não está criando, você está verificando algo que já foi criado. Assim como a análise, e se ela está
em diferentes fases, justamente para você validar hipóteses. E a gente vai falar sobre tudo isso nas 4 leis da análise de risco perfeita, ok? Vamos lá, as 4 leis são: primeira lei, interação; segunda lei, entendimento; terceira lei, validação; e a quarta lei é a ação. Então, a interação é entre as pessoas, o entendimento do sistema, a validação de hipóteses, porque todo risco é relacionado a uma incerteza, a uma probabilidade de algo ocorrer ou não, e uma ação sobre tudo isso. Porque de nada adianta você ter uma excelente análise de risco na gaveta onde ninguém age sobre ela. E todas essas dimensões, aqui é o risco na verdade eu coloquei aqui, ele é um ponto, ele caminha dentro do seu espectro desses níveis. E o mais interessante é que ele fique contido lá dentro de uma camada de ação que já foi validada, entendida e que tem interação das pessoas. Então aqui nessa interação entre as reuniões diárias, os DDS, né? Aqui no entendimento entre as simulações, os projetos, né? Aqui na validação entre as análises de riscos e aqui os planos de ação, né? As tarefas em si. Vamos lá, entrando no detalhe, interação. A interação é 2x, ou seja, ela aumenta a velocidade do seu processo de gerenciamento de riscos em até 2 vezes. E para você ter uma boa interação, você precisa aí de alguns princípios, como a ética. A ética é o cimento que segura os tijolos da sociedade. Então, cada ser humano pode ser considerado como um tijolo, e para você ter um muro, que é a sociedade, você precisa da ética. Então, a ética é o cimento. Você precisa de comprometimento, ou seja, você precisa de pessoas comprometidas falando assim, eu vou fazer. Você precisa de responsabilidade. E daí fica aqui uma dica sobre responsabilidade. Pense o seguinte, você é responsável sobre um sistema ou sobre uma determinada tarefa. Compare isso com a responsabilidade de você cuidar de um recém-nascido. Você está sendo tão responsável com a sua tarefa, com o seu sistema, com a sua segurança, quanto você seria com um recém-nascido? Então pense aí. Transparência. Você precisa ser transparente entre as pessoas que você convive, porque é um princípio da interação. E você vai ter uma melhor interação quanto mais transparente você for. E isso eu estou falando de transparência até de você falar, ó, não gostei disso, não gostei daquilo, não estou satisfeito, sim, estou mal-humorado agora, não quero falar. Porque senão você faz um jogo duplo, onde você parece uma coisa, mas não é ou não está uma coisa, e as pessoas podem cometer ações, né, fazer algo baseado no que você está mostrando, que não é de fato o que você está sendo, né, ou como você está. E você precisa de autoconhecimento. Por que isso? Porque o autoconhecimento vai te responder perguntas essenciais quanto às tarefas que você tem que executar. Então, muitas vezes, você vai executar uma tarefa chata, que você não gostaria. E daí o que vai acontecer? Se você não sabe de fato o que você quer fazer, o que você quer de fato construir, você vai fazer, só que vai fazer daquele jeito meio mais ou menos. E um jeito meio mais ou menos não é uma boa forma de você ter uma análise de risco perfeita, ok? Como técnicas, nós temos aí o brainstorm, reuniões eficientes e reunião de pé, para te ajudar a ter uma interação mais acelerada. Segunda lei, um entendimento, que também acelera em 2 vezes seu processo de gerenciamento de riscos. Então você tem que ter um entendimento sobre pessoas, então por isso é importante o passo 1 lá, a lei 1, sobre o item principalmente de transparência. Então você precisa entender as pessoas para saber até onde você pode solicitar as pessoas. Você precisa entender os processos, você precisa entender as ferramentas. E ferramenta aqui eu coloco tudo que ajude as pessoas a executarem processos. Pode ser algo material, um hardware,
como pode ser um software, pode ser um mecanismo, pode ser até um processo mesmo que te ajude a fazer algo. Então, para a gente entender essas três dimensões, nós temos aí W2H, 6W, 3H, canvas, fluxogramas, diagramas, especificações, protótipos, pilotos, projetos, planos e simulações. E cada dia mais a gente aumenta essa gama de itens justamente porque a nossa curiosidade e a nossa necessidade de entender o sistema vai aumentando quanto maior é o nosso entendimento sobre o universo. Então, hoje em dia, nós já temos inteligência artificial para ajudar nas simulações, para ajudar nos projetos, pilotos, e assim vai. Validação é a quarta lei, e aqui nós temos como o nosso baseline 1x somente. Então, aqui a gente deixou 1x, nossa velocidade do processo de gerenciamento de riscos. Por quê? Se nós não tivermos um nível de validação, nós não temos um processo de gerenciamento de riscos. Então é por isso até que você verifica o clima antes de sair, porque você está validando se a roupa, se as condições que você está saindo estão favoráveis para aquele clima. Então você pode fazer isso através de uma análise IC, de uma APR, de um RASOP, por exemplo. Tudo isso para validar hipóteses. E a quarta lei, a ação, que também aumenta em 2x a sua velocidade de gerenciamento de riscos. Então nós temos aí como técnicas a gestão ágil, que conecta com o Kanban, com o GTD, com o XP e com o Scrum, que são outras técnicas de gestão ágil de projetos, tarefas e negócios. Basicamente, com essas 4 leis, você consegue multiplicar por 8 o seu processo de gerenciamento de riscos. Por quê? Pense no seguinte, na primeira lei, você tem uma equipe que não conversa, que não interage entre si. A velocidade das ações será uma. Agora imagine uma equipe que conversa bem todo dia, consegue fluir no mesmo sentido e tudo funciona. Você concorda que a velocidade das tarefas vai fluir pelo menos 2 vezes mais rápido? Mesma coisa para o entendimento. Você tem lá um time que não entende o que está mexendo. Pode ser uma planta química, pode ser qualquer coisa. Ou, por exemplo, alguém que não dirige um carro, que não entende como é um carro. Então, ele vai andar numa velocidade. Agora, alguém que entenda como é o carro, ele vai andar pelo menos 2 vezes mais rápido. E a mesma coisa é para a ação. Então, alguém que tem uma gestão de tarefas eficiente, ela vai agir pelo menos 2 vezes mais rápido do que alguém que não tem. Então, se você multiplicar tudo isso, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Você consegue octuplar as suas ações referentes à análise de risco e gerenciamento de riscos. Aqui eu não vou entrar no detalhe de cada um, mas são técnicas principalmente tiradas de empresas japonesas, né? O Kanban principalmente está aqui, o Scrum e o XP é mais de empresas de softwares, e nós temos também o GTD aí, que é uma técnica de produtividade em geral. E nós temos o RASOP. O RASOP, Hazards and Operability Analysis, é a análise de operabilidade e perigos, que é uma análise sistemática e sistêmica, ou seja, ela passa por todo o sistema, né, sistêmica, de uma forma sistemática. Ou seja, ela reduz as chances de erro do fator humano dentro da análise de risco. Porque, por exemplo, o FEMEA, ou mesmo a APR, ou APP, você tem que ponderar muitos pontos para você ter uma análise completa. E se o analista esquecer de alguma coisa, ele não tem um embasamento, né, ou ele não tem um norte para se guiar para fazer a próxima pergunta sobre qual seria o próximo risco. E aqui no RASOP a gente tem isso. Então a gente tem uma reunião multidisciplinar no RASOP.
justamente para que a gente não tenha simplesmente a visão ou do técnico de segurança, ou do engenheiro de segurança, ou do responsável pelo projeto, ou da manutenção. Não, aqui a gente precisa, sim, de quem projetou, de quem vai montar ou montou, de quem opera, de quem cuida, tanto do sistema quanto das pessoas. Então, é um time multidisciplinar para você ter uma visão holográfica sobre seus riscos e não simplesmente uma dimensão só. Então, uma das falhas até de análise de riscos completa seria você fazer simplesmente uma análise de risco de uma pessoa só o técnico de segurança fazer. Ele vai colocar somente os erros ou os riscos relacionados à segurança do trabalho e não à segurança do sistema como um todo. Então, multidisciplinar. Para que isso você tenha a visão sistêmica, ou seja, você vê o sistema de diferentes pontos de vista. Esse é um processo de aplicação do RASOP. Então, olhando assim parece complexo, mas na verdade ele é bem lógico e eu vou simplificar ele nos próximos slides para você. Então, vamos pensar aqui numa xícara de café. Esse será o nosso sistema. Então, dê uma boa olhada nessa xícara de café. O que contempla o meu sistema? O que tenho no meu sistema? Isso faz parte do exercício. Então, nós temos a xícara em si, nós temos o pires, nós temos a colher, nós temos o café. No café, a gente não sabe se tem açúcar ou não. Provavelmente não, porque a colher está limpa ainda. Então não colocaram açúcar, ou pelo menos colocaram açúcar, mas não mexeram. Então é esse o nosso sistema. Então a gente pode dizer que a colher é de aço inox, ou de prata talvez, mas provavelmente de aço inox. Então ó, veja, provavelmente de aço inox. Não temos certeza, então aí está um risco. A nossa xícara, nosso material em si parece uma cerâmica, né? Parece, nós não temos certeza também. E vamos lá então, o RASOP, como que a gente planilha isso? Então a gente tem aí uma coluna de desvio, de causa, efeito, probabilidade, gravidade, o risco e as ações. O desvio é um parâmetro mais uma palavra guia. Então aqui o parâmetro vai ser café. Na verdade deveria ser nível de café. Por quê? Na minha xícara lá eu tenho o quê? De parâmetro. O que eu consigo controlar nessa xícara? Várias coisas. Primeiro eu tenho que perguntar, para que existe a xícara? Qual que é a intenção dela existir? Então a xícara existe para conter um líquido. Pode ser um café? Pode, mas pode ser água também, pode ser suco, pode ser outra coisa, né? Para que existe o pires? Para que existe a colher? Então, cada um aqui tem uma função diferente, concorda? Então, baseado nisso, cada um desses elementos serão um nó diferente, porque cada um tem uma função diferente. Então, eu vou falar só da xícara agora, e a xícara tem lá como parâmetro nível de café, que pode desviar para mais nível, menos nível, nível diferente, que não seja café. Pode variar para sem nível. E daí a gente vai fazer todo o levantamento, um brainstorm. Por isso, a primeira lei lá, interação. Então, você vai precisar dessa lei no seu RASOP também. Você vai precisar de uma interação forte de brainstorm para levantar todos os desvios possíveis de cada um dos parâmetros também levantados do seu sistema. Então, você pode aí ter como parâmetros no seu sistema a sua xícara, nível de café, temperatura do café, quantidade de açúcar do café, tipo de torragem do café, se ele é importado ou não. Você tem na xícara a largura da xícara, a altura da xícara, a espessura da xícara, o tipo de aba da xícara, material da xícara e por aí vai. Então deu para perceber que a gente só passou os dois elementos, ainda não chegamos no pires e na colher,
Então você vai fazer isso para tudo, para todo o seu sistema, cada pedacinho, e vai levantar tudo numa planilha. E vai descrever aqui, a gente só descreveu um desvio, mas você vai descrever todos os desvios possíveis, todas as causas possíveis desse desvio. Então, por exemplo, café demais. Uma das causas é alguém colocou sem ver. Outra das causas é a xícara está muito espessa a borda, né? Então a pessoa que foi pôr achou que ia pôr 50 ml, mas só cabia 20, só cabia 10. Outro desvio, sem café. Então, sem café pode ser uma das causas. Quando a pessoa foi colocar, faltou café no bule. Outra das causas não tinha fundo, né? Outra das causas ele colocou do lado errado. Então veja, nós temos N causas para N desvios. Daí a gente vai perguntar qual que é o efeito de cada uma das combinações dessa causa mais desvio. Qual que é o efeito de eu ter café demais por alguém colocar sem ver o café? Vai molhar a roupa, vai desperdiçar o café, vai queimar a pessoa, vai parar o garçom para limpar o chão. Então, nós temos aí basicamente efeitos quanto a pessoas, meio ambiente, interrupção de negócios, perda de patrimônio e imagem. E nós temos aí, para cada causa, uma probabilidade de ocorrência. Então, qual que é a probabilidade do garçom colocar o café sem ver? Bem, pode ser de 0 a 1, pode ser 1 se ele faz isso sempre, ele está sempre apressado, não está preocupado, né? Então, pode ser 1. Qual que é a probabilidade, qual que é a gravidade de ter molhado a roupa? Bem, de 0 a 5, aqui a gravidade é 2. Molhou, vai chatear o cliente não vai voltar mais, etc. E daí eu tenho ações para reduzir a probabilidade de ocorrência da causa. Então aqui é sempre uma probabilidade de ocorrência reduzida. Eu vou prevenir. Então eu vou reduzir essa probabilidade aqui. Se é 1, se é sempre, eu vou tentar fazer com que caia para meio. Se é meio, vou tentar fazer com que caia para 0,25 e assim por diante. E tá, não deu. Colocou demais mesmo. Como que eu vou proteger? Vou colocar então um babador. Então todo cliente que chegar lá no meu restaurante, eu vou falar para ele entrar, pegar o babador e daí se sentar. Por que isso? Porque eu já sei que a probabilidade aqui é 1, ok? Então 1 vezes 2, 2, que é o risco. Vamos lá, voltando na xícara. Visualizaram? Café demais, colocou sem ver, molhou a roupa. Probabilidade 1, porque o garçom é inexperiente, está com pressa. Gravidade 2, porque não é assim tão catastrófico. Risco 2. Ações aí, colocamos ver enquanto serve e colocar babador. Então, revisando. Primeiro item, limitar e definir o seu sistema. Então, aqui o nosso sistema foi xícara, mais café, mais pires, mais colher. Então, se você fizer de um sistema químico, vai ser lá tanque A, mais tubulação X, mais indicadores de nível XPTO, mais transmissor, mais todos os elementos que tiver, né? Seu sistema. É bom descrever. Indique a intenção dele existir. Então lá a xícara a gente falou que a intenção era conter o líquido. Uma das intenções correlatas é conter o café, ok? Levante os parâmetros. Então levantamos os parâmetros lá: nível, temperatura, espessura, composição. Levante como eles mudam: maior nível, menor nível, maior temperatura, menor temperatura, sem temperatura, não, 0 Kelvin não tem. Levante suas causas. Então a gente viu lá que o garçom despreparado, desatento, foi colocar o café e transbordou. Levante os efeitos. Então a gente viu que transbordou o café, molhou toda a roupa do cliente, ele ficou irritado.
e nunca mais vai voltar. Recomende as melhorias. Então eu vou colocar melhorias quanto à detecção de desvio, prevenção de causas e proteção de efeitos. Principais erros cometidos numa análise de risco, principalmente no RASOP. Não levanta todos os desvios. Isso aqui já começa por não se ter uma reunião multidisciplinar de pessoas. Então aqui vai se colocar, se tiver só uma ou duas pessoas, vai colocar só os desvios que uma ou duas pessoas conseguem ver. Se for, por exemplo, um engenheiro civil, vai ver só os desvios relacionados com a construção. Se for um engenheiro químico, vai ser só os desvios relacionados com o processo químico. E assim por diante. Causas. Não coloca todas as causas, então aqui a dica de ouro. Sempre pensar em causa como falha, humanas, mecânicas, elétricas, eletrônicas. Porque cada uma dessas falhas tem uma taxa diferente, né? Então vai impactar diretamente aqui a nossa probabilidade de ocorrência. Então é importante que você diferencie cada uma das causas. Efeitos. Também não coloca todos os efeitos. Sempre pense efeitos quanto a perda de patrimônio, interrupção de negócios, meio ambiente, segurança e etc. Aqui entra todos os efeitos possíveis. Então, na sua matriz de risco, você vai colocar lá os diferentes efeitos que sejam relevantes para a sua organização. Então, a minha organização, por exemplo, é relevante, tem imagem, não tem aqui, ó. Então, legal, vou colocar imagem. Ah, para mim é interessante ter, sei lá, lucro líquido. Ok, mais uma dimensão. Para mim é interessante ter retorno de investimento. Opa, mais uma dimensão. Posso explicitar aqui, não tem problema, tá? E daí você vai colocar a probabilidade e a gravidade. Probabilidade de ocorrência pode ser do cenário acidental, né? Ou seja, disso aqui tudo acontecendo, desvio, causa, efeito acontecendo, e pode ser a probabilidade só da causa, tá? Então isso aqui é um parâmetro que você vai especificar nas suas premissas da sua análise de risco. Mas um dos erros é você não acertar a escala, pegar uma matriz de risco de uma outra empresa, às vezes até uma multinacional do setor de petróleo, que vale bilhões de dólares, e colocar essa mesma matriz de risco da sua empresa lá, que vale alguns meros milhões de dólares, por exemplo. Então, não vai encaixar uma coisa na outra, vai ser uma bomba atômica atacando uma formiguinha, tá? Então, é importante que você faça um escalonamento correto da sua matriz de risco, baseado no seu cenário catastrófico, ok? Da mesma forma, a gravidade e o risco, que você precisa definir o critério. Olha aqui que importante. Na minha análise de risco, eu coloquei lá o risco 2 e 2, né? Cadê? Aqui. Então, risco 2. Esse risco 2 aqui é o quê? É bom? É ruim? É péssimo? Vou ter que atuar? Não. Posso deixar o garçom lá sempre colocar, porque aqui ele está sempre colocando café a mais. Posso deixar isso acontecer direto? Ah, posso. Os clientes até gostam. Ou não. Então eu tenho que definir aqui, ó, na minha matriz de risco, o critério de aceite do risco, ok? Erros quanto à ação. Então aqui parece óbvio, mas não é, porque as pessoas erram isso mesmo. Ações que não previnem a causa e não protegem o efeito, não detectam também o desvio. Então você tem que criar uma medida preventiva sobre a causa e tem que ser algo relacionado, né? Não adianta você falar assim, ó, ação, recomendação, uso de EPI. Mas aqui não tem nenhum problema falando que era EPI, entendeu? Não tem nenhum efeito quanto a pessoas. Por que você está falando do uso de EPI? Ou senão, manutenção preventiva, ou algo genérico, também é ruim. Algo genérico. É interessante que essa linha toda da análise, ela se comunique entre si, né?
para que quando alguém for tomar uma ação, ele pegue aqui a ação, ele recebeu do chefe, que recebeu do superior, que recebeu 10 anos depois lá, alguém viu lá as análises de risco e estão falando que precisa fazer uma alteração no seu sistema lá, ou no fluxo das suas tarefas. Mas o que é para eu fazer? Não sei, só falaram isso. Aí você vai pegar lá a análise de risco, 10 anos depois, e vai tentar entender por que foi feita aquela ação ali, que foi recomendada aquela ação. E o sujeito que escreveu aquela ação lá não usou as técnicas que eu estou te mostrando aqui. Então a linha dele aqui não conversa entre si e você não vai entender. E daí você não vai saber o que fazer, e daí você vai fazer qualquer coisa. E daí qualquer coisa não vai mitigar os seus efeitos, ok? Quais são os obstáculos para uma análise de risco bem feita? A iniciativa. Você tem que, começar a fazer a análise de risco. E daí você vai perceber que você às vezes não tem conhecimento. Mesmo com conhecimento, você vai para o próximo passo e às vezes você não está com vontade. Mesmo com vontade, você vai para o próximo passo e daí você vê que não tem oportunidade. Daí, mesmo com oportunidade, você vai ver que não tem acabativa, iniciativa acabativa. E a sua acabativa tende ao infinito. Então, esses são os obstáculos que você vai ter para executar a sua análise de risco. E é esse tipo de coisa que eu quero te ajudar. Qual que é a solução disso? A solução que eu criei foi entrar em campo junto com você no dia 6 e 7 de maio aqui em Campinas, criando a Risk Weekend. Então é um final de semana em maio aqui em Campinas que nós vamos ter um conteúdo prático. Então o primeiro dia vai ser uma abertura com a apresentação. Eu vou levantar a lista de desejos de todos os estudantes ali, de todo o time. Às 9 horas vamos rever esses obstáculos com mais profundidade. Às 10 horas vamos ver o fluxo de aplicação do RASOP, mais a planilha do RASOP, só que daí uma planilha mais completa, já dividindo diferentes dimensões. Vamos ver também o checklist de início de RASOP. Vamos para o almoço, meio-dia. 13 horas, vamos começar um estudo de caso simples. 1 hora depois, um segundo estudo de caso um pouco mais complexo. Às 3 horas, vocês vão criar um estudo de caso colaborativo entre vocês mesmo. Toda a sala vai criar um estudo de caso. Às 4 horas, nós vamos ver as lições aprendidas sobre aquele estudo de caso. Às 5 horas, vamos fazer um fechamento com fotos e entrevistas para ver o que vocês acharam. No segundo dia, domingo, vamos começar às 8 horas também com a abertura, apresentação, lista de desejos. Vamos começar o setup da reunião de RASOP e o checklist de RASOP. 10 horas, inicia uma reunião. 11 horas, troca de líder. Vamos para o almoço, meio-dia. 13 horas, troca de líder. 14, troca de líder. 15, troca de líder. 16 horas, elaboração de relatórios. Todo mundo vai sentar e vai elaborar o relatório que desenvolveu a análise de risco. E às 17 horas vai ter o fechamento, da mesma forma com fechamento, fotos e entrevistas para saber o que vocês acharam. Os 2 dias são independentes. Então, se você quiser vir só no dia 1º, onde a gente vai ter um embasamento teórico maior, então o foco aqui é você entender a teoria, do que é o RASOP e por que é uma análise profunda de riscos. No segundo dia, você vai ter aí uma experiência pessoal de entrevistas e liderança na reunião de RASOP. Então você vai ser cutucado para ser um bom líder na sessão de RASOP. Então, enquanto o foco é um entendimento da técnica, no segundo dia o foco é a execução em si, a liderança em si da reunião de RASOP. Ok? E para acelerar os seus resultados, o que você vai ter? Você vai ter um bônus do curso online de líder de RASOP no valor de R$ 997 que você leva de graça.
Você vai ter também como segundo bônus acesso ao pacote VIP da RiskCon de R$ 997, que também você leva de graça. E aqui nós temos 60 palestras de diferentes especialistas que você vai levar nesse pacote. Como bônus 3, você vai levar o tutorial do Razop Plus da Isograph, um tutorial que eu fiz para o software deles, que eles me pediram quando eles vieram aqui para o Brasil. Então você vai receber esse tutorial. Esse tutorial só é disponível para quem comprar o software da Razop Plus, mas eu estou te dando porque fui eu que fiz e aos meus direitos autorais. Bônus número 4, kit consultor. Então você vai ter o meu kit de consultoria que eu uso no meu dia a dia para você usar. Então modelos de relatórios, modelos de planilhas, de proposta, de contrato, você vai ter tudo isso já mastigado, só para você colocar as suas informações e usar e sair dando consultoria. Com consultorias de Razop, você pode ganhar de 70 a 300 reais a hora. Eu já cheguei a fazer muito mais do que isso por hora, até 130 mil reais por 32 horas. Então faz a conta aí de quanto que dá. Por que isso? Porque é uma técnica que poucas pessoas conhecem e é muitíssimo valorizada em multinacionais. Você vai ter ainda um quinto bônus, um super checklist de Razop que eu fiz com 546 itens somente para quem comprar agora, durante esse webinário. Então, você vai ter aqui nessa página, daqui a pouco, um botão aparecendo para você comprar. Fique esperto, fique atento, porque é somente para quem comprar durante esse webinário, ok? Quem comprar depois não vai ganhar. E você vai ter um sexto bônus, que é 1 hora online de tirar dúvidas comigo ou o que você quiser. Só que é somente para os 10 primeiros que comprarem o pacote dos 2 dias, tá? Então, 10 primeiros, eu reservei aí na minha agenda 10 horas para a gente conversar online para tirar qualquer dúvida. Pode ser revisão de um relatório seu que você esteja fazendo para um cliente, pode ser na precificação, pode ser para você fazer uma análise de risco de você mesmo, para a sua empresa, qualquer dúvida, algo teórico sobre o curso que você tenha, sem problemas. Só a gente agendar, podemos ainda dividir, se você preferir, em 2 blocos de meia hora. Fique à vontade, é só agendar que eu estou reservando isso para os 10 primeiros que comprarem os 2 dias. Quanto que vai ser isso? Bem, há 4 anos atrás eu fiz esse tipo de curso presencial que não era in company e cobrei R$ 1.500 por pessoa. A gente teve 20 pessoas nessa turma. Isso há 4 anos atrás. Então agora, se a gente fosse colocar aí já pelos juros, já seria pelo menos 50% a mais, né? Então seria 750 a mais aí, que daria 200 e pouco. Mas eu não vou cobrar isso, fique tranquilo, calma. O curso online de Razop estava sendo vendido por 997, o pacote VIP da RiskCon mais 997, fora os outros bônus, né, que eu coloquei, o super checklist, a minha hora, que isso não tem preço, né? O kit consultor, mais o tutorial que é exclusivo, você somente tem acesso a ele se você comprar o curso, o software da Razop Plus, né? Então, esses bônus você não tem preço. Fora todo o tempo que eu gastei aí, esses mais de 10 anos, atuando, focado em Razop, em diferentes sistemas, que você vai levar já condensado nesses 2 dias. Então, 3.500 é esse preço, é esse valor aí que tem todo esse pacote, fora, é claro, os outros bônus, que eu nem quantifiquei o valor deles, e o meu tempo e a minha experiência aqui concentrados nesses 2 dias. Quanto que vai ser? Então, o valor de cada um dos dias que você pode comprar separadamente é de R$ 800. Então, dia 1, R$ 800, dia 2, R$ 800, dia 1 são 100 vagas, que vai ser eu para o auditório, dia 2 vão ser 30 vagas, porque serão times de 5 pessoas, 6 times de 5 pessoas, para que todo mundo vire o líder da sessão durante 1 hora. E o valor disso, qual que é? Bem, se for os 2 dias, R$ 1.600. R$ 1.600 está dentro até, inclusive, do valor de cursos
de Rasop, sem os bônus que eu estou oferecendo aqui, que eu vejo por aí. Então, R$ 1.600 seria até um valor justo. Só que hoje, como estamos fazendo esse webinário de abertura, eu vou fazer uma promoção impressionante. Então, seja rápido, você já viu a oportunidade que está na sua frente, então eu vou falar o valor agora para você, seja rápido, porque vai ser mais limitado ainda. Somente 5 pessoas vão poder ir nesses 2 dias por apenas R$ 800, ou seja, 50% do valor de algo que já era barato, ou seja, já tem aí mais de R$ 3.000, fora os outros bônus que a gente não quantificou, você vai levar por apenas R$ 800 agora, os 5 primeiros. Então corre, conclua a sua compra agora e garanta a sua vaga nos 2 dias, ok? Outra coisa, se for por boleto, o boleto demora até 3 dias para chegar a informação do banco para mim. Então é importante que você mande essa informação para mim, a foto do seu comprovante de pagamento do boleto, para que você não fique de fora, ok? Então me manda a foto do seu recibo para eu garantir a sua vaga desses 5 primeiros e receber nesse valor o seu acesso, tá? Importante, as próximas vagas vão ser com preços cada vez maiores, porque são lotes automáticos, tá? Então, se você está até aqui, aproveite agora, porque você sabe que a minha lista de e-mails é bem grande e nós continuaremos a divulgação. Então, a tendência é que esse preço aumente, chegando até 800, e dependendo da demanda, eu vou começar a cobrar mais caro nos últimos lotes. Então, eu reservei 5 vagas lá no final para eu deixar aí para os retardatários comprarem a um valor mais alto. E isso é interessante porque quem agir mais rápido vai ser beneficiado, porque ele está mostrando e colocando o seu valor aí, o seu voto de confiança nesse curso. Então, se você quer se destacar no mercado com uma técnica extremamente avançada de análise de risco, que é extremamente procurada no mercado pelas grandes empresas, se você quiser colocar agora lá no LinkedIn para confirmar Rasop, veja as oportunidades nacionais e internacionais que existem para quem conhece Rasop. Se você quer ser consultor dessa técnica, você pode também, e eu vou te ajudar, inclusive eu vou te indicar clientes para você ser consultor. Se você quer realmente analisar riscos, então também é importante que você faça esse curso, porque a APR, a APP, é um Rasopinho, ela está dentro do Rasop. O Rasop pega todos os itens da APR, da APP, muito mais do que isso. Por quê? Todo perigo é um desvio, mas nem todo desvio é um perigo. Então você vai ter melhorias de processos através dessa técnica. E você tem alguns benefícios de fazer aqui com a Rasopper. Você vai ter segurança e qualidade garantida em gestão de riscos de processo. Seu recebimento dos seus bônus é imediato após a aprovação da sua compra. Então, aprovou, o banco mandou a mensagem para o nosso servidor automaticamente vai te mandar um login e senha com seus dados de acesso. Você tem garantia 100% de satisfação. Ou seja, ou você ama ou você não paga nada. Então, sábado e domingo você foi lá, fez o curso, daí pode ser até no domingo mesmo, à noite, falar: Daniel, não gostei, quero meu dinheiro de volta. Eu te devolvo na hora, mas é imediato. Segunda-feira vai estar lá o seu dinheiro. Tá ok? Simplesmente com um clique. E não vou te perguntar nada por que você quer o seu dinheiro de volta. Tá bom? Suporte premium gratuito. Somente através de um e-mail você consegue se comunicar com um amigo e com a minha equipe. É tudo centralizado nesse e-mail. Você tem aí no pagamento uma alta segurança com certificação SSL, então você pode ficar tranquilo de colocar o seu cartão de crédito, seu número de cartão de crédito, sua conta do PayPal ali, porque eu mesmo deixo o meu dinheiro nessa organização durante 30 dias. Então eu só vou conseguir te ressarcir, caso você não goste, não ame do curso, imediatamente por causa disso.
porque o dinheiro fica lá nessa plataforma de pagamento, não vem para mim. Então, eu estou confiando o meu dinheiro nessa plataforma e eu já faço isso há mais de 2 anos. E você tem aí a qualidade internacional que eu vivo pesquisando, outras empresas que também dão um curso de RASOP, de processos de risco, e aqui nós juntamos o suprassumo de tudo que tem no mercado aí, tanto Emirados Árabes, Inglaterra, Austrália, Canadá, Holanda. Eu pesquiso, eu entro dentro dos cursos, eu vejo o que eles estão dando, qual que é a importância de cada um dos itens, e aqui você vai ter tudo isso. Então agora você tem 3 opções. Primeira opção é não fazer nada, então esquecer que você assistiu essa palestra e simplesmente não fazer nada. A segunda opção é tentar lembrar tudo que você viu nessa palestra, e inclusive para te ajudar nisso, o bônus que eu falei lá no começo. Então eu vou te mandar essa apresentação para você rever quantas vezes quiser. Então você vai ter o arquivo dessa apresentação e você pode tentar fazer sozinho. Você vai conseguir fazer. Talvez demore 10 anos, 5 anos, dependendo da sua dedicação e a oportunidade que você tenha de colocar em prática tudo isso. Ou você pode fazer isso aceleradamente e ir lá conosco 2 dias focado de imersão de RASOP. Então você escolhe. O preço é irrisório frente a todo o valor e todo o conhecimento que você vai ter. Dúvidas? Se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui no chat ou nessa página aqui, tem um campo aqui embaixo. Dependendo da página que você estiver vendo esse vídeo, pode ter uma atualização automática, ou seja, você vai ter que desabilitar ali a atualização, tem um botãozinho de desabilitar a atualização, mas é isso aí. Então vamos lá. Primeira pergunta aqui que me mandaram. Sou estudante, posso fazer o curso? Sim, você pode fazer o curso. Porque todos os conceitos sobre gerenciamento de riscos vão estar dentro primeiro, do bônus líder de RASOP. Então você tem lá até um módulo introdutório sobre conceitos de gerenciamento de riscos. Então, tudo que você precisa saber está dentro do curso. Ok? Estou desempregado, não vou ter onde atuar isso daí. Posso fazer? Aliás, se você está desempregado, eu investiria nisso, porque com essa expertise você pode trabalhar como consultor, por exemplo. E nós temos dentro do estudo de caso, os estudos de caso que já são prontos para você executar. Então, você não precisa ter um trabalho para você conseguir executar. Você pode executar com os estudos de caso, tá bom? Se eu só assistir os vídeos, eu recebo o certificado? Você tem que fazer as atividades durante o curso, tanto online quanto offline. Inclusive, os estudos de caso do primeiro dia e os relatórios do segundo dia são exatamente as atividades que eu quero que vocês façam para eu analisar e dar o certificado para vocês, tá bom? Eu já comprei o guia, eu preciso comprar esse curso? O guia de análise de risco. Bem, o guia de análise de risco é um guia, é um material preliminar. Inclusive, ele você vai receber como bônus de material de apoio dentro do curso. É um material de apoio, tá? São lá 60 páginas, não lembro mais, mas não tem como você ter o mesmo aprendizado com um guia do que um curso de 16 horas, né? De 2 dias, mais 16 horas, porque a gente vai ser intenso. Então, não é a mesma coisa, tá? Com esse conhecimento, o que eu posso fazer? Você pode ser o expert em análise de risco da sua empresa, ou você pode dar consultorias para outras empresas sobre isso, tá? Posso comprar depois? Você pode, só não recomendo, porque depois o preço vai aumentar, tá? Como eu falei, os lotes são de 5 unidades, então provavelmente... hoje mesmo, não vi agora, mas provavelmente agora, quando eu terminar essa apresentação, o primeiro lote já estará vendido. Então, aquele preço que eu anunciei provavelmente já não vai estar mais válido. Então, assim, quanto antes você comprar, sempre vai ser melhor para você. Nem que você use isso como investimento, compre agora,
para depois você vender para os seus amigos, alguma coisa assim, tá bom? Vai ter outra turma? Não em Campinas. Então a gente vai fazer um tour pelo Brasil, mas vai ser por estado, tá bom? Então até em São Paulo, aqui no estado de São Paulo, não vai ter outro, tá? Vai ser esse de Campinas, aqui para São Paulo. Daí o próximo provavelmente Rio de Janeiro e assim por diante, tá? Quanto tempo tem de curso online? O curso online são 36 aulas, onde você tem para cada aula um exercício. Se você fosse só assistir às aulas online, você consegue fazer em 16 horas. Mas tem os exercícios, então é uma carga muito maior de atividade, tá? Daí vai depender da sua velocidade. Teoricamente, mais 8 horas você conseguiria completar com as atividades práticas, tá? Gerando aí um curso de 24 horas. Se eu não gostar, essa garantia é válida mesmo? É válida para 30 dias após a aquisição para o curso online também, tá? Então, como que funciona? O curso presencial, você chegou lá, né? Foi lá, fez todo o curso. No dia seguinte, você falou, não gostei, não era isso que eu queria. Daniel, eu quero meu dinheiro de volta. Eu vou te devolver 100% cada centavo só com um clique, tá? Eu vou nem perguntar por que você não gostou do curso. Pediu, você recebeu. E o curso online é 30 dias também, tá bom? Então, a partir do momento, então vai dar mais ou menos na mesma época. Inclusive, você pode comprar agora, corre, faz o curso online, você vai chegar lá na aula presencial tinindo, realmente aquecido, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa de pergunta. Tá. Falando aqui do curso de APR. E o curso de APR que eu já tenho, é a mesma coisa? Não, como eu falei, o Rasop ele é mais amplo do que a APR. A APR está contida dentro do Rasop, tá? Tá perguntando aqui qual é o cronograma de cursos para os outros estados. Não tenho ainda, mas você pode comprar já o do curso de um outro estado como investimento, porque sempre vai ser mais caro lá na frente, tá? Que nem show do Rolling Stones. Você vai chegar no dia do show, você vai pagar 20 vezes mais caro do que se fosse há meses atrás. Então, se você já quiser comprar, você manda um e-mail para a gente que a gente te manda o boleto já específico para o seu estado, tá bom? Bem, ninguém tem mais dúvida? Estão perguntando aqui, fala mais sobre o Kanban, como criar matriz de risco. Tá? Essas perguntas mais específicas, vocês podem mandar para o fale@rasopper, tá? Porque a gente já está aí andando quase 2 horas de palestra, vai ficar muito longo. Que daí eu te respondo. Mas vamos lá, o Kanban é basicamente uma placa visível, pode ser uma lousa, um quadro, onde você coloca as fases dos projetos e qual o requisito de um ticket, uma tarefa, passar de uma fase para outra. Tá? O que mais? Como eu crio a matriz de risco? Bem, não dá para eu te falar rapidamente assim, né, com precisão, mas basicamente você tem que levantar qual que é o seu catastrófico quanto à perda de patrimônio e fazer uma escala dessa catástrofe para diferentes níveis. Pode ser de 4 níveis, pode ser de 5 níveis, pode ser de 10 níveis. Tá? Daí você tem que ter um alinhamento junto com a sua organização, com outras áreas, para que você consiga fazer uma matriz de risco que você consiga andar por todos os departamentos e ela seja funcional. Deixa eu ver. Repete as leis. As leis. Então, vamos lá. Interação entre as pessoas, entendimento dos sistemas, validação de hipóteses e ação ágil.
sendo que para cada uma dessas leis, você tem dentro delas diferentes técnicas que você pode aplicar, para cada vez ir acelerando mais os seus resultados. Bem, tem umas perguntas aqui que é muito complexo para eu explicar agora. Eu recomendaria realmente, compra o curso, porque daí lá dentro vai ter mais específico. Alguma coisa eu já consigo responder. Depois eu posso até gravar um videozinho complementar, tá? Manda por e-mail, então, pode ser? Essas perguntas mais técnicas, mais específicas, que daí é uma dúvida para cada um. Pode usar em ambiente hospitalar? Pode usar em qualquer tipo de sistema, essa técnica aqui. Ó, já usei em muro, como que faz com muro? É o seguinte, qual a intenção do muro? No caso lá era conter os disparos de cilindro de GLP. Qual o parâmetro? Então, resistência, altura, largura do muro. Daí coloquei lá, resistência. Como que varia? Menor resistência, maior resistência. Maior resistência é problema? Não, não é problema. Então, menor resistência é problema. Causas de menor resistência? Material, a construção em si, disparo de cilindro de GLP. Ok. Causas. Aí disparou, caiu. Vai derrubar o muro, vai cair em cima da tubulação, vai vazar mais, vai contaminar, etc, etc. Então, viu como o muro deu certo, né? Xícara, dá certo. Computador, dá certo. E aí vai. Sistemas químicos, obviamente, né? Foi feito para isso. Elétrico, sim. Então, por exemplo, você tem lá um circuito elétrico. Quais são os parâmetros? É mais simples ainda. Corrente, amperagem, resistência, né? Temperatura do meu circuito. Então, tudo isso dá para você fazer em obras civis, tá? Como eu já falei, dá para fazer também. Processos de negócio, dá para fazer também. Que mais? Processo de compra, sim, RH, já fiz em tudo isso daí. Tá bom. Bem, que mais? Já apliquei em usinagem, já em álcool também. Você pode aplicar em coleta de cana, pode também, tá? Tudo que você aplica um APR, você aplica um RASOP, tá? Tudo. É a análise de risco, como eu falei lá para vocês, ela pega lá da identificação do perigo. Só que você tem que saber realmente fazer para você pegar todos os perigos, né? Ver os detalhes. Você tem que ter uma experiência para você conseguir ver algo, um sistema, falar, ali tem alguma coisa que está duvidoso, a pessoa não sabe, você pergunta, as pessoas meio que desconversam, então ali você sabe que ali tem uma dúvida. Se tem uma dúvida, é possível que ali tenha um perigo. Se tem um perigo, vai ter uma causa, vai ter uma gravidade, né? Vai ter um efeito, você vai ter um risco, vai ter uma perda. Basicamente isso. Sistemas financeiros. Pode também. Sistemas financeiros, inclusive, eu comecei uma startup, um clube de investimento, onde a gente usava a metodologia fundamentalista com o RASOP. Tá? Só não foi para frente porque os sócios, na época da crise de 2008, quiseram investir em outra coisa e daí parou o clube. Mas dá sim para você aplicar em sistemas financeiros também. Eu, inclusive, já apliquei em software, né, e softwares para sistemas financeiros de banco, né? Então, apliquei em TecBan, Itaú, Santander, Bradesco, em outros projetos relacionados com software também. Isso aí, então, pessoal. Então, para você que está aí, lembrando, acesse lá rasoper.com/eu-vou para você reservar o seu lugar no nosso evento, na Risk Weekend, o final de semana dos riscos. E a gente tem aí, pelo menos esses bônus aí você vai ganhar, tá bom? Então, R$3.000, R$3.500, você vai economizar uma parte disso daí forte comprando agora. Então vai lá, clique aqui, confirme a sua compra
Lembrando, você vai ser direcionado para uma página segura de pagamento. Eu deixo meu dinheiro lá, pode ver, tem um cadeadinho ali, tá? Mais de 400 mil empreendedores no Brasil estão cadastrados lá. Então, realmente é uma plataforma segura, tá? Vai pedir alguns dados para você, mas é justamente para sua segurança, para caso haja alguma compra estranha, etc., você consiga ser acionado e a gente confirmar que foi você, né? Então, demorou, ó. Lote 1 provavelmente já deve estar zerado já, tá? O primeiro lote. Então, agora já vai começar o segundo lote, que já é R$100 mais caro daquele valor do que eu te falei. Se você demorar muito, vai ser 200, 300, 400, 800 e por aí vai, tá bom? Então é isso, depois você vai conseguir só pegar o primeiro dia. Então, age logo, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Daniel, qual foi o seu primeiro RASOP? Meu primeiro RASOP, eu acho que foi de ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Foi uma época que eu era trainee ainda, né? Então, uma época que eu trabalhava muito com indústria química, né? Então, era oleum, sulfonítrica, celulose, que mais? Misturas alcoólicas. Então, era mais ou menos nessa linha aí que eu trabalhava. Deixa eu ver se tem outra coisa aqui. Qual foi o RASOP mais estranho que você fez? RASOP mais estranho que eu fiz? Bem, eu acho que foi assim, o mais que eu tive que sair da caixinha mesmo para aplicar a técnica foi o do muro mesmo, tá? Mas daí tem, por exemplo, o processo de negócios, que também é um pouco diferente, mas funciona. Bem, então é isso daí, tá? Garanta agora pelo seu preço, menor preço possível agora, sempre. Agora, sempre o menor preço possível. Amanhã, provavelmente, vai ser mais caro, tá bom? Então, te espero lá dentro do curso online agora. Fora os outros bônus que eu não falei, que eu vou te dar também, que vai ser surpresa, tá? Para você ficar envolvido com o gerenciamento de riscos, ter o melhor que tem aqui no Brasil, tá bom? Então é isso, muito obrigado e até mais. Te vejo lá dentro.